Bom dia. Vamos orar para iniciarmos o nosso trabalho. Te agradecemos a Deus pela oportunidade de podermos proclamarmos a Tua palavra, mesmo sendo em um exercício acadêmico. Pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas. Nos conduz, Senhor, em tudo aquilo que iremos fazer. Pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. O que é salvação? Como você define salvação? A justificação nós sabemos que é um ato consumado de Deus que nos justificou em Cristo Jesus. E que a santificação é um processo que o Espírito Santo opera em cada um de nós para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo. E a salvação? Como que é a salvação? Como que ela se dá? É um ato consumado ou um processo nas nossas vidas? O que a Bíblia nos ensina a respeito? O que podemos dizer, com relação à salvação? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Iremos ler os versículos, do versículo 12 ao 15. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A Bíblia nos ensina que a salvação foi nos dada gratuitamente por meio da fé em Jesus Cristo. Um ato soberano de Deus que resolveu salvar homens, pecadores. E Efésios 2, de 8 a 9, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Mas no texto que lemos, Paulo nos exorta a desenvolvermos a nossa salvação. E ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Quando olhamos para o texto, nós vemos que a sua centralidade está nessa exortação de Paulo, de nós desenvolvermos a nossa salvação. Nós já somos justificados por Cristo. E o Espírito Santo que habita em nós realiza esse processo de santificação para nos tornarmos semelhantes a Jesus. E o desenvolver dessa salvação está dentro desse processo que o Espírito opera em nós dia a dia, que é a santificação. O desenvolver a salvação é a minha parte dentro desse processo da santificação. Por isso Paulo exorta ali aos Filipenses, e esta é a exortação para nós hoje. Desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação em obediência. Quando Paulo inicia a sua argumentação ali no versículo 12, ele diz: assim pois, ou de maneira que sempre obedecestes na minha presença, também como na minha ausência. Paulo faz menção ali da obediência que está descrita nos versículos 5 a 8, a obediência que Jesus desenvolveu. Uma obediência humilde, uma obediência serviçal.
Jesus, sendo Deus, despiu-se da sua divindade, tornou-se em forma de servo. Na forma de servo, ele vestiu a nossa humanidade, se tornou homem. E como homem, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Paulo está falando para os filipenses que esse é o modelo de obediência que levará ao desenvolvimento da nossa salvação. Uma obediência sem pretensões. Uma obediência que quer a glória de Deus. Esse é o modelo de obediência que Paulo orienta aos Efésios que eles desenvolvam a salvação. E essa é a obediência, o modelo da obediência que Deus requer de nós, seus filhos, para que possamos desenvolver a salvação. Não existe aqui nessa obediência graça barata, nem facilitada. O que nós vemos é um ato de abnegação, um ato de negar a si mesmo e se entregar a sua vida integralmente a Deus com o propósito de obedecê-lo em tudo aquilo que ele faz. A salvação que recebemos, ela precisa ser desenvolvida. E Paulo lembra aos Filipenses e está nos dizendo também que a obediência que glorifica a Deus é aquela obediência no silêncio, no secreto, onde ninguém está olhando, onde você não está precisando prestar conta a alguém, quando ninguém está te cobrando o que você deve fazer ou não fazer. É uma obediência que glorifica a Deus. É uma obediência nos nossos relacionamentos com marido, esposa, pais e filhos, namorados, professores e alunos, nas tarefas distribuídas, nas leituras que nos são sugeridas ou obrigatórias, nos trabalhos que temos que apresentar. É quando ninguém está olhando, ninguém está observando, quando não temos que prestar conta diretamente a alguém. Essa é a obediência que glorifica a Deus. Uma obediência que nós podemos chamar de uma obediência consciente. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu preciso fazer. Então não preciso que alguém esteja dando input ou me cobrando de determinadas coisas. Essa é a obediência que Paulo fala. Uma obediência que ela é consciente. Uma obediência que glorifica a Deus. Desenvolver a sua salvação, Paulo nos ordena em obediência à semelhança de Jesus Cristo. Mas também obedecei, desenvolvei a vossa salvação em atitudes, com atitudes. O versículo 14 diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Paulo, então, diz aos Filipenses: fazei todas as coisas sem murmuração e sem contendas. Murmurar é uma atitude que nós externamos para outro, desejando desse outro a sua empatia. A murmuração é uma expressão, uma demonstração de insatisfação com as circunstâncias que estão nos incomodando. Então nós chegamos para alguém ou falamos numa roda, lançamos essa questão esperando a complacência de alguém, que ele veja o quanto eu estou sofrendo
enquanto aquela situação, aquela circunstância está me prejudicando. Então, eu espero complacência daquela pessoa. Mas quando eu murmuro, eu não estou murmurando das circunstâncias, eu estou murmurando do próprio Deus. Porque Deus usa as circunstâncias para trabalhar as nossas vidas. Você já deve ter presenciado ou você mesmo deve ter feito, eu já fiz, quando nós chegamos e dizemos para alguém: poxa vida, que dia quente, né? Abafado, já tomei 3 banhos hoje e ainda estou suado. Ou dizemos: que dia embaçado, tá chovendo já há 2 dias, a chuva não para, que coisa horrível. E esquecemos que nos dias de calor você tem água e eu tenho água para tomarmos 3 banhos por dia. E que o nosso país, né, as chuvas regulares que propiciam uma boa agricultura e, consequentemente, o pão de cada dia chega à nossa mesa satisfatoriamente. Enquanto nós murmuramos por muita chuva, há irmãos nossos em algumas regiões do Brasil e outras em alguns outros países que não tem sequer água potável para beber. Paulo fala: tira a murmuração, faça tudo sem murmuração. E também Paulo continua falando: faça tudo sem contenda. A contenda é outra prática que prejudica o desenvolvimento da nossa salvação. A contenda ela vai um pouco mais além da murmuração, porque é uma atitude de rebelião intelectual que nós praticamos em nossa mente. Nós estamos sendo afligidos por circunstâncias, mas nós nos posicionamos contra as pessoas que julgamos ser responsáveis por aquelas circunstâncias que estão nos afligindo. Então nós nos posicionamos contra ela, emitimos juízos contra aquelas pessoas. Quando, na verdade, quando fazemos isso, nós estamos murmurando contra Deus. Porque é Deus que trabalha, nosso Deus soberano, que nos ama, que nós somos filhos amados, comprados, o qual Ele quer nos transformar à imagem do seu Filho. Ele trabalha através das circunstâncias e pessoas. Colocam pessoas em nossas vidas que vai provocar circunstâncias que vai nos ser que não vai ser para nós bem-vindas, elas vão nos afligir, vão nos incomodar. É um modo de Deus trabalhar em nossas vidas, por meio das circunstâncias e pessoas difíceis que Ele coloca em nossas vidas. Quando nos rebelamos contra as pessoas, ou somos convidados, né, como aconteceu há um tempo atrás, aqui na nossa turma, que um outro líder de uma outra turma solicitou à nossa turma que nós fizéssemos junto com ele algum tipo de protesto. Quando nós fazemos essas coisas, nós estamos murmurando contra autoridades instituídas por Deus. E, consequentemente, estamos murmurando, contendendo contra Deus. Assim o povo de Israel procedeu no deserto. Eles pensavam que estavam murmurando contra Moisés, mas o que eles estavam fazendo era murmurar e contender contra Deus. Deus tinha o propósito de trabalhar o caráter desse povo, para que quando esse povo entrasse na terra prometida, ele fosse exemplo
para as nações que estavam à sua volta, né? E aquelas nações olhassem para aquele povo e dissessem: certamente este é grande povo e gente sábia, inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegado como a si o Senhor, nosso Deus, a quem nós clamamos e ele nos responde. Esse era o propósito de Deus fazer com aquele povo. E deu àquele povo escassez de água e escassez de pão. Calor daquele sol escaldante do deserto. E assim também Deus trabalha nas nossas vidas. Às vezes nos dando escassez de pão e água. Às vezes nos dando a escassez de percebermos a sua ação nas nossas vidas, a sua presença, o seu conforto, o seu auxílio. Deus nos faz passar por vários tipos de escassez e permite também que o sol nos castigue de vez em quando, porque Ele quer trabalhar as nossas vidas, que a nossa salvação seja desenvolvida, que cada dia mais nós venhamos a aparecer como o seu Filho amado, nosso Senhor. Assim Deus trabalha nas nossas vidas. Para que a nossa salvação seja desenvolvida, devemos trocar as murmurações e as contendas por gratidão e louvor a Deus, que é o que Paulo fala no versículo 15. Ele diz o seguinte: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É isso que Deus pretende fazer com cada um de nós, sejamos luzeiros no mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Desenvolver a sua salvação em obediência à semelhança de Cristo. Desenvolver a sua salvação com atitudes. Deixe a murmuração e a contenda. Troque por louvor e gratidão pelo que Deus fez na sua vida, pelo que Deus está fazendo na sua vida, pela justificação, pela santificação. Essa obra maravilhosa de Deus nas nossas vidas, em que o Espírito Santo mostra-nos a face de Cristo, revela o seu amor, a sua bondade, a sua justiça, onde Ele nos transforma cada dia mais a sua imagem. Por meio da fé, nós fomos justificados em Jesus Cristo, o Deus homem, que sabe se compadecer das nossas fraquezas e necessidades. É pela ação do Espírito Santo em nós, nos santificando a cada dia. Jesus venceu Satanás na cruz. A morte que reinou por longo tempo foi tragada na ressurreição de Jesus Cristo. Os grilhões do pecado que nos aprisionava foram quebrados e desfeitos pelo poder do seu sangue. Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho no qual nós temos acesso a Deus e podemos diante dele clamar, expor as nossas necessidades diante de um Deus que é todo-poderoso. Podemos nos achegar a Deus e receber as bênçãos que diz respeito à vida eterna. Podemos, pelo que Jesus fez por nós, desenvolver a nossa salvação. Você e eu somos filhos de Deus, fomos justificados, somos santificados pela ação do Espírito Santo em nós. 1 de Pedro,
no capítulo 1, no versículo 5, diz que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E Pedro continua dizendo: nisso exultai, alegrai, regozijai, saltai de alegria por esta salvação, na qual nós somos participantes e somos responsáveis por desenvolvê-la. Sendo assim, devemos desenvolver a salvação em obediência à semelhança de Jesus Cristo, sem murmuração, sem contenda, motivados por saber que é Deus que opera tanto o querer como o realizar. Fazendo assim, seremos filhos obedientes e sinceros, brilhando como luzeiros no mundo em treva. Para nós fica o desafio, que é desenvolver a nossa salvação para a glória de Deus e para também inspirar aqueles que estão ao nosso redor, à nossa volta. Inspirá-los nesse processo de desenvolver a salvação. Quero deixar o último versículo com vocês. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça com que a sua face brilhe sobre nós. Salmo 67, versículo 1. Amém.